Este documentário conta histórias de vida e as principais obras de Florence Nightingale. Filha de William e Frances Nightingale, Florence Nightingale nasceu em 12 de maio de 1820. Seu nome foi inspirado em sua cidade natal, Vila Colômbia, em Florença, na Itália. A família de Nightingale pertencia à alta classe da sociedade inglesa da época, possuindo vários membros do parlamento envolvidos com conquistas históricas. Florence viveu em uma época cujas mulheres só poderiam estudar em conventos, mosteiros ou com seus pais governantas ou mestres. Seu pai ensinou grego, latim, francês, alemão, história, filosofia e matemática, conhecimento este que deixava todos impressionados e alguns homens até zangados, pois ela conseguia se mostrar tão inteligente quanto eles, que eram homens e membros de parlamento, mestres, governantas e políticos. Alguns anos depois, Florence, que pegou um grande gosto de seu pai pela matemática, implorou para se formar na área, ao invés de fazer tricô, e após muito diálogo, pôde então se formar e chegou a ser professora de crianças. Mas ainda em sua infância e adolescência, acompanhava sua mãe nas visitas aos aldeões doentes e ficava surpresa pela falta de recursos para o tratamento e assistência aos pobres. E para grande espanto de sua família, quando completou os 14 anos de idade, Florence sentia um grande chamado de Deus para servir os doentes. E isso gerou problemas com sua família, pois na época a enfermagem era uma profissão que não estava de acordo com os padrões sociais de sua família, pois era praticada apenas por mulheres pobres, prostitutas ou que faziam parte de instituições religiosas. Apesar de uma grande lenda rodear a enfermagem, onde diz que os estudantes não se casam ou se divorciam após iniciar ou concluir o curso, Florence chegou a amar um homem muito bonito, que se chamava Richard. Sua família apoiava seu casamento com ele, porém Florence rejeitou esse pedido, enfrentando assim sua família e seguindo adiante na sua decisão de se tornar uma grande enfermeira. Ela considerava ter perdido seu grande amor, mas ter ganhado a liberdade de fazer a vontade de Deus. Anos depois, em algumas de suas viagens pela Europa e Egito por volta do ano de 1940, Florence teve a oportunidade de conhecer diferentes tipos de ambientes hospitalares. Estudou diversas práticas de enfermagem com as Irmãs de Caridade de São Vicente de Paulo em Alexandria ou na Instituição Alemã de Diaconisas, além de várias outras instituições por onde Florence passou, e nelas obteve grande destaque. Todo o conhecimento obtido nesses lugares influenciaram na criação de um modelo hoje conhecido como modelo Nightingaleano de ensino. Ela usava o chamado diagrama de era polar gráfico, precursor de Pitzer, para exemplificar a contagem de mortes por mês. Com isso, ela foi a primeira mulher a integrar a Sociedade Real de Estatística, e seu trabalho ficou conhecido como o Diagrama de Rosa, que contribuiu para a salvação de milhões de vidas no mundo inteiro. Quando Florence tinha seus 34 anos de idade, já era uma autoridade em enfermagem demonstrada em um pequeno hospital em Londres. Em 1854, participou da Guerra da Crimeia, onde foi para a Turquia com 38 voluntários. Foi intitulada Superintendente do Estabelecimento de Mulheres Enfermeiras dos Hospitais Gerais Ingleses na Turquia. E apesar de grande resistência do exército britânico, transformou o cenário da guerra, que até então contava com a grande falta de higienização nos soldados feridos, que eram misturados e amontoados com os mortos, onde não tinha luz ou alimentação adequada, além de diversas outras variáveis sanitárias. Após diversas medidas de higienização aplicadas por ela, o tratamento médico de soldados se tornou diferenciado. Ela usava suas finanças para comprar materiais de enfermagem e alimentos para os feridos. Durante a guerra, trabalhava muito e, portanto, adquiriu uma doença, a febre de tifoide, que a deixou com sérias restrições físicas.
e impossibilitava que ela realizasse diversos tipos de trabalho, mas ainda assim conseguiu reduzir a taxa de mortalidade de 40% para apenas 2% durante a guerra. Durante a guerra foi cognominada a Dama da Lâmpada, pois antes de dormir visitava todos os leitos de doentes com uma lamparina acesa, que hoje faz parte do símbolo da enfermagem. Quando voltou da guerra, também ganhou notoriedade mundial por seu pioneirismo no tratamento de feridos. Recebeu a Coroa de Louros e a Ordem ao Mérito. Anos depois, participou da reforma do St. Thomas Hospital em Londres, a primeira escola secular de enfermagem no mundo, onde abriu a Escola de Treinamento Nightingale para Enfermeiros em 1860. A sua primeira turma da escola contou com 15 alunas, que eram diferenciadas a começar pela vestimenta, além de seu comportamento disciplinar, sua aparência pessoal e vários outros requisitos do Moral Record elaborado por Florence Nightingale. O sistema Nightingale de formação de enfermeira se espalhou por muitos países do mundo e a Europa, então, testemunhou o surgimento de uma nova categoria profissional para mulheres, a enfermagem moderna, caracterizada moderna não apenas pela criação da escola, mas por todos os instrumentos de ensino utilizados e a manutenção de altos padrões morais e técnicos. Seu trabalho serviu como exemplo para a fundação da Cruz Vermelha Internacional, pelo suíço Henri Dunant, que escreveu um livro pós-guerra onde relata a morte de milhares de homens que poderiam ter sido salvos se tivesse atendimento hospitalar adequado. Com base no que vivenciou na Guerra da Crimeia, Florence publicou um livro intitulado Notas sobre questões que afetam a saúde, eficiência e administração hospitalar do Exército Britânico, uma obra com mais de 800 páginas. A publicação teve frutos, como a criação da Comissão Real de Saúde do Exército. Essa obra foi o primeiro livro-texto usado para ensinar em diversas escolas de enfermagem e foi traduzido para diversas línguas. Em sua vida inteira, Florence publicou aproximadamente 200 obras, as quais incluíam livros, panfletos e relatórios com sua experiência, observações e crenças sobre a enfermagem. Seu legado foi renovado durante a Segunda Guerra Mundial, onde pôde-se contar com o corpo de ambulâncias aéreas para resgate. A tripulação era formada pelas Flying Nightingales, enfermeiras britânicas consideradas heroínas de guerra. Sua atividade intelectual seguiu até os seus 80 anos, quando foi impossibilitada de escrever por causa da cegueira definitiva. Ela passou seus últimos anos em repouso absoluto em sua casa, por causa de complicações tardias da febre de tifoide. Florence Nightingale morreu aos seus 90 anos, solteira, no dia 13 de agosto de 1910. Em sua homenagem, a data de seu nascimento, 12 de maio, foi instituída como o Dia do Enfermeiro. No Brasil, comemora-se a Semana da Enfermagem, no período de 12 a 20 de maio. Data essa que também está relacionada a outra grande enfermeira, Ana Nery. Florence revolucionou a prática de enfermagem, criou novos padrões para a concepção e gestão hospitalar, que atualmente ainda são uma referência. Ela deixou um legado de capacidade, compaixão e dedicação ao próximo, e estabeleceu diretrizes e revolucionou o caminho para a enfermagem moderna. Florence Nightingale acreditava que a enfermagem é uma arte. Para realizá-la como arte, requer uma atividade tão exclusiva quanto a obra de qualquer pintor ou escultor, pois afinal, o que é tratar da tela morta ou do frio mármore comparado ao tratar do corpo vivo, templo de Deus? É uma das artes, poder-se-ia dizer então, a mais bela de todas as artes.